Olá pessoal, sou Otniel Cabral, tenho formação em psicologia e também fiz um curso livre em teologia. Agora, iniciei uma especialização em teologia sistemática pela Faculdade Cidade Viva. E nesse momento vou compartilhar com vocês a experiência de estudar uma especialização em teologia. Então estarei falando quais as bibliografias básicas que nós estudamos, quais os livros, quais os conteúdos que foram abordados, e principalmente porque acredito que conhecer a história da teologia é imprescindível para que nós venhamos a produzir uma teologia sólida e bíblica. Antes de falar da disciplina, quero apresentar rapidamente o curso. Estou cursando a especialização em teologia sistemática na Cidade Viva, como eu já havia mencionado. E qual é a proposta do curso? A proposta do curso é estudar a doutrina cristã de forma organizada, histórica e fundamentada nas Escrituras. Uma coisa que me chamou a atenção logo no início é que a primeira disciplina não começou diretamente com as doutrinas, mas com a teologia histórica. E isso faz todo o sentido. Antes de entender o que a igreja acredita, precisamos entender como essas doutrinas foram formuladas, defendidas e transmitidas ao longo dos séculos. A disciplina teve como objetivo apresentar os principais pensadores e as correntes teológicas que influenciaram o cristianismo ao longo da história. O conteúdo foi dividido em 6 grandes módulos. O primeiro deles abordou a introdução à história da teologia cristã. Aqui aprendemos a importância de estudar a história da fé cristã, compreender o contexto em que surgiram as principais doutrinas. O segundo módulo foi a teologia patrística, e esse foi um dos que mais gostei. Voltar lá aos primórdios da teologia cristã para compreender como as principais doutrinas elas foram formuladas ou tiveram seu embrião lá no início da fé cristã. Estudamos os pais da igreja e suas contribuições para a defesa da fé cristã diante das heresias. Vimos algum desses principais pais da igreja. Por exemplo, Inácio de Antioquia, Policarpo, Justino Marte, Irineu, Tertuliano, Atanásio e, como não deixar de citar, o grande Agostinho. Foram fundamentais para a construção do pensamento cristão. Já no terceiro módulo, abordamos os principais concílios ecumênicos antes da pré-reforma. Aprendemos como a igreja definiu doutrinas centrais como a Trindade, a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo, e como os grandes concílios ajudaram a preservar a ortodoxia cristã. O quarto módulo que nós vimos foi a teologia da reforma. E esse aqui eu já tinha um certo conhecimento, porque eu já li alguns livros que abordam o período da reforma. Entramos então no período da reforma protestante. Estudamos os 3 principais ícones desse período: Martinho Lutero, João Calvino e Ulrico Zwingli. O impacto que a reforma teve sobre a igreja e a sociedade. Já o quinto módulo, vimos o período que vai da pós-reforma até o século XX. Vimos alguns principais teólogos, algumas contribuições teológicas e também filosóficas que estavam ligados ao desenvolvimento da teologia. Vimos, por exemplo, Hegel, Kierkegaard, vimos Schleiermacher, Rudolf Bultmann, Paul Tillich e outros teólogos e teóricos da teologia. E concluímos com o 6º módulo, que foi a teologia do século XXI. Por fim, discutimos os desafios e a tendência da teologia contemporânea. Teologia negra, teologia feminista, teologia LGBTQI+, e outros tipos de teologia que têm surgido na contemporaneidade. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a bibliografia que o curso indica. Nós temos 2 divisões. A bibliografia básica, que se constitui de 3 livros. O primeiro dele é o Cristianismo através do século, esse aqui. O segundo, Uma História do Pensamento Cristão, volume 1, 2 e 3, de Justo Gonçalves,
que esse aqui que vocês estão vendo ao lado. E a terceira indicação de bibliografia básica é a Teologia Histórica de Alice McGrath. Porém, o livro que eles utilizaram foi essa daqui, a Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica do Alice McGrath. Super recomendo esse livro para você que deseja iniciar a estudar teologia, deseja se aprofundar mais na teologia. Tá? Eu vou fazer um vídeo depois só falando sobre essa obra. E outras bibliografias complementares que eles citam, ou sugerem na verdade, é a História das Heresias, da editora Paulus, de 1995, a História da Teologia, da editora Concórdia, de 2021, a História da Teologia Cristã, de Wolfgang Pauli, publicado pela Loyola, 2013, a História do Cristianismo, publicado pela Loyola, 2013, e a História do Pensamento Cristão, de Paul Tillich. Esse aqui a gente leu também durante o curso, publicada pela editora Haste, 2000. Então aqui vocês puderam ver um pouco da bibliografia básica do curso de especialização em teologia sistemática da primeira disciplina. Se eu pudesse resumir quais foram os principais aprendizados dessa primeira disciplina, o primeiro deles é que a teologia ela acontece dentro de um contexto histórico. Muitas vezes interpretamos doutrinas sem conhecer os desafios enfrentados pelos cristãos que vieram antes de nós. Então a teologia ela acontece em um momento histórico bem localizado e definido. O segundo aprendizado é que a igreja ela precisou lutar para preservar a verdade bíblica. Muitas das doutrinas que consideramos óbvias nos dias atuais, que consideramos claras, elas foram definidas após intensos debates teológicos, a saber, a Trindade, a saber, as duas naturezas de Cristo, a pneumatologia e outras doutrinas que nós vemos as tensões entre os estudiosos para que chegue a um denominador comum. E o terceiro aprendizado é que nós não fazemos teologia sozinho. Isso evita muito erros. Fazemos parte de uma tradição que atravessa mais de 2000 anos de história. Conhecer essa história nos ajuda a evitar erros antigos e valorizar a riqueza da fé cristã. O cristianismo ele não começou ali na Reforma Protestante e nem muito menos com os movimentos pentecostais ou carismáticos ali por volta do século XX, início do século XX. Minha avaliação da disciplina é extremamente positiva. Foi uma excelente porta de entrada para especialização. A disciplina ela conseguiu conectar história, teologia e prática ministerial. Saiu dela com a convicção de que uma boa teologia precisa ser bíblica, histórica, sistemática e relevante para o presente. Se você gosta de teologia, está pensando em fazer uma pós-graduação ou deseja aprofundar em estudos bíblicos, deixe aqui nos comentários. Também quero saber qual o período da história a igreja mais chama sua atenção. A igreja primitiva, a patrística, a reforma protestante ou a teologia contemporânea? Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas, para que isto ajude a fazer boas escolhas. Nos próximos vídeos, vou continuar compartilhando minha jornada na especialização em teologia sistemática e o aprendizado de cada disciplina. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.